Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente agora começa mais um boletim para falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender como a gente chega nessa terça-feira, dia 14 de maio, estamos aí perto de virar a quinzena. A gente sabe que o mercado ali vai também mudando um pouquinho de cara com virada de quinzena, mas vamos falar com quem entende do assunto. Vamos falar com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, Letícia. Olá a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Douglas. Me diga uma coisa, como que a gente chega nesse momento, né, nessa pré-virada de quinzena no mercado físico, Douglas? Como que a gente vê as negociações, as dinâmicas entre pecuaristas e frigoríficos? Bom, o momento de pressão que a gente vê na maioria das praças pecuárias pesquisadas aqui na Radar Investimentos, dia 15, dia 14 de maio, existe uma safra com cara de safra, as tentativas de compra que ocorriam em 235 não ocorrem mais, raramente ocorre alguma coisa em 230, a maioria das tentativas de compra está em 225 aqui em São Paulo. Existe uma ou outra em 220, mas sem fazer verão, sem comprar volumes. Então, há sim uma tendência negativa sobre os preços da arroba nesses últimos dias, né? Que mostra, sim, uma não necessidade da indústria em pagar preços maiores, uma vez que as escalas de abate estão relativamente confortáveis e um período aí no qual havia uma boa expectativa de venda de carne já passou. Então, agora acontece uma reposição das gôndolas do varejo, né? E a indústria trabalha com essa saída de animais de pasto, uma vez que as chuvas estão bem menos frequentes, os dias estão mais quentes também, em boa parte do centro-sul do país. E Douglas, a gente vê então esse movimento, né, dessas tentativas de pressão baixista nas compras. O que a gente pode ver para os próximos meses, né? O que a gente pode ver então, o que deve acontecer? A gente está passando por uma situação um pouco atípica, né, aqui no Brasil, é a questão do Rio Grande do Sul, que a gente não pode deixar de falar, que isso de alguma maneira gera ali não só as perdas que a gente viu, perdas de vidas, mas também as perdas no agronegócio. Como que isso pode impactar de alguma maneira o mercado do boi gordo no Brasil ou também até a competitividade, perdão, da carne bovina frente às outras proteínas carnes? Pois é, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia praticamente aí sem precedentes, né, desse tamanho, né? Aconteceu em 1940, mas o tamanho foi menor, né? Então, é uma tragédia sem precedentes. É triste ver o que está acontecendo, né? É triste ver os descasos das autoridades também, mas, por outro lado, a gente vê a força do brasileiro em se unir, em se ajudar, e isso tem sido um ponto de atenção. A gente tem que enaltecer quem tem ajudado, enfim, quem tem feito algo nesse sentido. Em relação ao mercado do boi gordo, o Rio Grande do Sul, ele é um estado, vamos colocar assim, paralelo ao restante do país, vamos colocar, né? Eles têm um clima diferente, a localização geográfica também é distante das demais praças, né? A própria métrica deles é reais por quilo, enquanto boa parte do país é reais por arroba. O tipo de animal adaptado naquela região também é diferente, né, da média do Brasil, que são os anelorados, né? Então, assim, diretamente no mercado do boi gordo tem um impacto bem limitado. A gente tem uma questão das proteínas alternativas, o Rio Grande do Sul é forte em frangos e suínos, sem dúvida, isso atrapalha a produção nesse momento, né? Zera a produção nesse momento. Isso pode ser parcialmente compensado por outras unidades das empresas produtoras em outros locais, e uma vez que o giro, né, de produção de suíno e de aves é mais rápido, né, é possível que essa curva de produção volte na medida em que as coisas vão entrando no lugar. Mas, especificamente para o mercado do boi gordo, o impacto é limitado. E Douglas, voltando a falar sobre o preço no mercado físico, né? Você comentou de negócios a 225, alguma pressão ali para tentar negócios a R$ 220 arroba, mas sem sucesso. Eu queria saber se o abate de fêmeas ainda é um componente que ajuda a exercer essa pressão baixista no mercado ou não? Esse sinal já ficou para trás? A gente tem que olhar o abate de fêmeas com uma lupa,
no primeiro trimestre. Por que no primeiro trimestre? Porque é aquele período típico em que o pecuarista descarta aquelas matrizes que não emprenharam na estação de monta anterior. A gente viu uma participação relevante no primeiro trimestre de 2023, teve também uma participação relevante no primeiro trimestre de 2024. Pode haver, sim, um resquício, uma saída de animais, né? Nesse período mais seco em boa parte do Centro-Sul, é natural essa saída de animais de pasto, e as fêmeas também estão dentro desse montante, mas na medida em que a gente sai do começo do ano para o final do ano, a participação de fêmeas tende a ficar um pouco mais contida nos abates. Ela não deve ser ignorada, a gente ainda está numa fase de ciclo pecuário de baixa, né? Ou seja, os produtores vendendo as matrizes, né? Isso foi visto no ano passado nesse, mas à medida em que a gente vai chegando mais para o final do ano, essa participação tende a ficar um pouco mais tímida, um pouco mais rala. Mas também tem relevância, tem participação nessa saída de animais de pasto. É fato que o pecuarista agora não consegue ter muito poder de barganha, né? Ou ele tem a escolha de suplementar esse animal e manter esse animal, ou ele vai ter que vender esse animal, porque ele entra no pasto, ele já vê a perda de qualidade, a capacidade de suporte das pastagens está menor, então ele tem que tomar uma dessas duas decisões, né? E nesse momento a gente vê que há uma pressão de baixa, uma vez que a indústria está com escalas de abate relativamente confortáveis, ao redor de 5,6, 6 dias, na maioria dos casos. E Douglas, quando a gente olha a questão das carnes, a gente teve o Dia das Mães agora no último domingo. Como é que foi a movimentação da comercialização ali no atacado e no varejo? Como que a gente está vendo a demanda interna em relação à demanda externa? O que está ajudando mais a escoar produto? Sem dúvida, o grande destaque em 2024 tem sido as exportações. Surpreendeu positivamente boa parte das expectativas dos analistas. Janeiro, fevereiro, março, abril, um mês atrás do outro, consecutivamente. A gente tem o ano de eleições nos Estados Unidos, isso traz volatilidade no dólar. A gente tem um quadro fiscal complicado no Brasil também, isso deixa o dólar sustentado. E a gente tem uma demanda do importador, que é a China, e os demais importadores também, bem ávida. Então, sem dúvida, 2024, as exportações será uma via muito importante de escoamento da produção de carne bovina brasileira. Já se provou somente nesses 4 primeiros meses, mas, historicamente, a gente vê que outubro, novembro é o pico, né, o recorde das exportações, e deve continuar se provando até lá. Em relação ao mercado interno, mercado doméstico, as vendas de carne na semana anterior foram boas aí. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta deixaram um pouco a desejar. E agora está acontecendo a reposição das gôndolas do varejo, né? A gente tem preços praticamente estáveis, de 15,90, 15,95, quando a gente olha para o atacado com osso aqui em São Paulo. Então, possivelmente, o melhor momento de preços aí, quando a gente olha para maio, já veio, né? Agora a gente tem uma estabilidade, possivelmente leve esse recurso quando a gente olha até o final do mês, uma vez que a gente já teve um bom período de venda, né? Historicamente, também as vendas de carne no Dia das Mães, no final de semana do Dia das Mães, é o segundo melhor momento para a venda de carne aí, quando a gente olha para o ano todo, né? Só fica atrás aí das vendas de final de ano. E Douglas, quando a gente olha para o mercado futuro, olhando para a tabela da B3 aqui, a gente vê os contratos, né, de maio a agosto, todos ali com uma queda, né, entre 0,49%, 0,39% até 0,52%. Os preços ali entre 224 a 230. Esse movimento, o que ele está acompanhando? O que ele está olhando a essa precificação no mercado futuro? Perfeito, ótima pergunta, Letícia. A gente viu desde o início, desde meados da semana passada, que o indicador Exalt, que é o indicador que baliza, né, a B3, o indicador físico da USP, estava ao redor de 230, 231, mesmo quando os pecuaristas iam no balcão das indústrias, tentavam negociar e não conseguiam de média esse preço. Então ele ficou rodando nesse patamar aí, mesmo com a pressão de baixa já acontecendo no mercado físico. E o mercado futuro antecipa. Vendo isso, o mercado futuro começou a cair de 230, 229, 28, 27, 26, né, quando a gente olha para o boi-maio. E hoje o boi-maio, que é o norte do mercado futuro, o contrato mais negociado no momento, ao redor aí de 224, 225. Então o mercado futuro sentiu, né, essa temperatura mais fria dos preços no mercado físico e acabou antecipando e vindo para baixo, né? O agosto, o setembro, outubro, junho, julho, também acompanharam essa tendência. O mercado tirou ágio, né, do que estava acontecendo.
E aí depois, no segundo momento, o próprio indicador Exalc começou a cair um pouco, foi para 230, então tem mais próximo de 228. Por enquanto, se o mercado físico continuou pressionado, possivelmente, se esse mercado continuar com quedas de R$ 1, R$ 2, o futuro ainda tem um espaço para poder recuar um pouco, né? Lembrando que tudo condicionado ao mercado físico. Mas é importante a gente ressaltar também que o mercado futuro já deu uma grande pernada de baixa. Então, momentos de mais uma pernada, ou momentos de uma oscilação tão grande no mercado futuro também já ficam um pouco mais difíceis depois de um grande movimento. Mas assim, cada dia é único nesse mercado, a beleza do mercado é essa. Certo, então tem espaço ainda para algum recuo, mas nada muito extraordinário, nada muito bombástico. Exato, exato. Se fosse tirar uma fotografia desse momento que a gente vive, que a gente está falando agora, seria isso. Claro que os fatos mudam dia a dia, mas já houve uma grande pernada de baixa. Os preços do físico estão encontrando o mercado futuro aí, então o espaço para grandes variações nesse momento, com as informações, os fatores que a gente vê, está um pouco mais limitado. Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Contem conosco. Um forte abraço. Tá aí, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 14 de maio. Estamos aqui quase virando a quinzena com um pezinho para virar o mês e a metade do mês, perdão. E o que o Douglas traz de informação para a gente? Que tem o mercado físico girado na casa dos R$ 225 o preço da arroba do boi gordo. Existiu algumas tentativas de negociação abaixo disso, no patamar de 220, mas segundo o Douglas, sem sucesso, mesmo com o pecuarista tendo menos poder de barganha nesse momento. A gente está vendo, segundo ele, nas próprias palavras do Douglas, uma safra com cara de safra. Então, mesmo com essa pressão baixista e com esse menor poder de barganha do pecuarista, esses 220 não chegaram. Então, segue os 225 na toada no mercado físico, mas o mercado futuro também, ele deu uma acompanhada, porque o preço do físico está pressionado. O futuro, ele cedeu nos últimos dias, segundo o Douglas, né? Está sentindo esse mercado um pouquinho mais frio, tem espaço para cair um pouquinho mais, mas não tem espaço para quedas bombásticas. Segundo o Douglas, já deu uma pernada grande de queda, e aí agora então não tem já muito mais espaço para quedas muito absurdas assim, a não ser que venha um ponto muito fora da curva. E agora então, já que a gente está falando de preço, Patrícia, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, os contratos do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. O maio a gente tem uma queda de 0,47%, valendo R$ 224,20 a arroba. O junho, a arroba cede 0,49%, com preço de R$ 225,40. O julho, a gente tem também um recuo de 0,39%, com preço de R$ 229,60. O agosto, a gente também vê queda de 0,52%, com preço de R$ 230,50. E quando a gente olha a referência para o boi gordo do CPEA, aqui para o estado de São Paulo, a arroba bovina, ela cede 0,65% e tem um preço de R$ 228,65. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.